Estamos mais uma vez aqui para falar da palavra, para orar. E nós vamos neste momento orar pedindo a Deus sobre as nossas vidas e que Deus possa realmente nos abençoar a cada dia, a cada instante, que o poder de Deus possa estar sobre ti neste momento. Eu vou orar neste momento pedindo a graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, eu te peço, toma nossas vidas diante de Ti, Senhor, tirando, Senhor, todo impedimento para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Não permita mal algum tentar desviar nossas mentes. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traga a mente agora para a Tua palavra, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, a cobertura do Teu sangue sobre todos nós, no nome de Jesus Cristo. Abençoa todos que estão me ouvindo e me vendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu estava pensando na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito ampla, muito grande. E às vezes tem palavras que é do Velho Testamento, que fala tanto em nossos corações, que fala para nós tomarmos posição, que nós temos que tomar uma posição. E muitas vezes nós, a gente fala assim, eu vou fazer a Tua vontade. Aí depois você vem e fala assim, eu vou fazer a minha vontade. Não é? Às vezes nós falamos isso. Não, a vontade de Deus vai ser perfeita na minha vida. Aí começa a desviar. Então, nós vamos falar um pouco do que Deus fala conosco hoje. Amém? Vou passar a ler a palavra do Senhor em Isaías. Amém? Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros, romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Então nós estamos aqui com essa palavra
Irmãos, nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Porque tem acontecido tanta coisa conosco, tanta dificuldade, tanta luta, que nós às vezes esquecemos que Deus não vai estar para sempre aqui. Ele vai levar a sua igreja com Ele. E Ele manda que nós busquemos o Senhor. Buscar a palavra do Senhor. Trazer para você a palavra do Senhor. E Deus fará grandes coisas em sua vida. Então Deus está falando com você nesse momento. Buscai o Senhor. Então que você venha buscar o Senhor enquanto é tempo. Porque na terra tem tempo para tudo. Tempo para brincar, tempo para se alegrar, tempo para chorar. Eclesiastes, né? Então nós estamos aqui. Enquanto pode achar, invocai enquanto Ele está perto. E Ele está perto de nós. Então nós vamos buscar o Senhor cada vez mais. Ele fala, deixe o perverso, deixe o caminho do ímpio e da pessoa que não é do Senhor. Os seus pensamentos, converta-se o Senhor e que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, você já pensou? Eu não gosto de falar de nome não, mas as pessoas são assim. Fala assim, eu vou fazer um churrasco. Vamos para a igreja? Não, tem um churrasco agora, não posso deixar de jeito nenhum. Não, vai ser muito bom e tal. Aí vai pro churrasco. E aí depois você chama aquela pessoa novamente. Não, tem uma festa para mim ir hoje, não vai dar para mim ir. Então nós temos que ver que nós não podemos deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que tomar a palavra de Deus para nossas vidas. Enquanto é tempo, enquanto se pode achar o Senhor, nós devemos tomar a palavra para nossas vidas. E a palavra de Deus fala para os perversos, deixar esse caminho, então, deixa esse caminho para lá e começa a buscar, a invocar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Começa a buscar, deixa o caminho, né, que você servia e começa a servir a Deus. E você vai ver como que Deus é rico para te perdoar. Ele é rico para nos perdoar de todo pecado. E Ele fala aqui na palavra dele, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, muitas vezes, como eu falei, a gente quer, eu vou fazer isso, vou fazer uma igreja boa, não sei o quê, e sendo que nós sabemos que nós não vamos fazer nada disso. Fala que vai. Às vezes tem pessoa que chega lá na igreja, que ânimo. Eu olho assim e falo assim, nossa, que ânimo. Mas aí fala, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí eu, que bom que você vai fazer e tal. Então, irmãos, de repente, aquela pessoa some. Aí
Falou, ah, você não foi mais, você falou que ia fazer alguma coisa lá na igreja, fazer isso, aquilo, outro. E você sumiu. Irmãos, nós temos que pensar que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. De repente você conhece uma moça, por exemplo, linda, maravilhosa, ou você que é jovem, arruma um jovem bonito, simpático, e acha que é por aí. E quando você vê, se coloca, fala assim, aquela ali, não sei o quê, e a moça, é aquele rapaz e tudo. Aí, irmãos, vai conhecer. Aí ele fala assim, nossa, ela não é nada daquilo que eu pensava que ela fosse. Ele também, ele não é nada daquilo que eu pensava que ele fosse. Então, irmão, nós temos que colocar nas nossas vidas, em primeiro lugar, buscar o reino do Senhor e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar verdadeiramente o Senhor e Ele vai restaurar as nossas vidas. Ele vai perdoar-nos de todo pecado. O nosso pensamento já não é mais aquele que vai fazer e tudo, não. Você vai começar a caminhar e ver que os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos. Nós vamos ver, irmãos, olha para você ver. Um dia, vou contar um testemunho. Eu estava na Lagoinha, a sede, né? Estava na Lagoinha, de repente chegou a Marta Anderson para dar um testemunho nessa igreja. E aí ela contando testemunho, falando. E Deus virou para mim e falou comigo assim, você vai falar com a minha serva, você vai conversar com ela. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não tem jeito. Não tem. Quando acabou assim, ó, o povo fez zoom. De repente já vi mais de 500 pessoas assim, indo para frente e tudo. Não tem jeito isso aqui não. Tinha jeito de sair, não tinha jeito de entrar, e aquela confusão. E eu saí dali. Aí com essa palavra na cabeça, você vai dar uma palavra para minha serva? Tá. E passou 1 ano, passou 2 anos, nada. Não vi ela mais. Então não tem jeito. Aí o pastor da época falou comigo assim, vai pregar lá para mim, eu quero que você esteja lá hoje na igreja, em outra igreja. Eu falei assim, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei e sentei, nisso o pastor chamou. Gostaria que compôsse aqui a pastora, a missionária Marta Anderson e a missionária Márcia. Eu era missionária na época. Aí, naquilo, meu coração, pá. Gente, eu estava do lado da Marta Anderson. Eu falei, gente, Jesus, Tu és maravilhoso demais. Ó Senhor, o Senhor fala comigo aí, o que é para falar que nem eu sei, o Senhor que falou que ia falar com ela. Ela tá aqui, ó. Ela vinha, abraça, aperta minha mão, apertava,
E eu indo para ela e tal, perguntava umas coisas de cochicho. E eu fiquei ali. Quando acabou o culto, eu também tive uma participação no culto e tudo. Depois, quando acabou o culto, eu cheguei para ela, ela veio correndo para mim e virou e falou para mim assim: como que você está? Você está bem? Eu falei assim: estou, graças a Deus, na presença do Senhor. Ele falou assim: olha, Marta, antes, há muito tempo, você veio na Lagoinha, não veio? Eu vim. Sabe aquele dia que você veio na Lagoinha? Lembra? Aqui, Deus me deu uma palavra para você. Aí, eu vou falar para você, não sei, eu só estou te colocando a palavra que Deus colocou, está colocando na minha boca. Então, Deus falou com ela, para ela não preocupar tanto com o filho dela como ela estava preocupando. Ela estava desesperada com a situação do filho dela. E eu falei com ela assim: fica tranquila, Deus é contigo. Se o Senhor falou que eu ia falar com você, eu nem te conhecia, e eu vim conhecer, depois eu vi testemunhos seus, e depois Deus falou comigo, né, que eu tinha falado comigo. Eu falei isso com meu irmão, falei. Aí ele falou assim: só você, acho que ela mora no Rio de Janeiro, será que você vai ter que ir lá? Eu falei: não, Deus deu a palavra, Deus faz a obra. A obra não é minha, a obra é de Deus. E Deus fez mesmo. Ele pegou e fez a obra. Eu falei para ela me abraçou, me beijou e falou assim: olha, realmente eu estou preocupada com meu filho, que não sei o quê. Aí, meu pai naquela época era advogado, ele tinha escritório de advocacia, e um pastor tinha um escritório também de advocacia acima do meu pai. E ali ficou assim, conhecido, porque o filho dela também era advogado, teve um emprego. Eu falei: se você não conseguir uma vaga lá para o seu filho, eu converso com meu pai e arrumo para você. Aí ela falou: não, muito obrigada e tudo. Mas aí o pastor arrumou o emprego para o filho dela. Então, irmãos, Deus sabe da nossa situação, muito antes de acontecer. Interessante, né? Às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa, e o Senhor fala assim: porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e fecunda e faça brotar, para dar semente ao semeador. Irmão, olha que interessante, Deus, ele faz tudo para nós. Também tinha um rapaz que eu conheci, sabe? Ele é assim, ele era meio assim, descrente das coisas, não sabia, assim, não tinha muita crença em nada não. E esse rapaz, ele passou perto de mim, as meninas estavam ensaiando na igreja, isso já era pastor e tudo. E aí esse rapaz perguntou para mim assim: eu posso beber um pouco d'água? Eu falei: pode tomar água.
Aí ele foi, tomou água, ficou olhando lá para frente, tudo. Falei assim, ó, se você quiser, você pode ficar aí, assistir o ensaio das meninas. Aí ele ficou lá assistindo, assistiu o ensaio, tudo. Depois ele veio para mim e perguntou para mim se eu podia conversar com ele, e quando não tivesse ninguém na igreja. Eu falei assim, tá. Aí eu peguei e falei assim, o pastor Luiz Carlos, amigão meu, falou assim, vamos lá ver esse rapaz. Aí ele pegou e chegou, conversou com ele e tudo. Nós conversamos com ele. Aí ele começou a ir lá em casa. E esse rapaz, olhar para ele assim, eu sentia ele como um filho, como se ele tivesse assim desamparado. Falei, não. Aí eu falei com ele, não, você vem para a igreja, participa conosco. Aí fiquei sabendo que ele tocava, tudo. Ficou na nossa igreja. E para a honra e glória do Senhor, fez o discipulado, batizou. E eu sei que naquele instante que ele começou a ir, ali houve o quê? Não houve o pensamento dele mais. Já houve o pensamento de Deus para a vida dele. Ali começava a mudar a vida dele totalmente. E eu falei com ele que Deus ia dar um trabalho para ele, mas que ele ia trabalhar, mas que não era aquele ainda emprego que Deus ia dar. Que eu via ele entrando para dentro do escritório. Eu vi isso. Então, irmãos, o pensamento dele era que ele ia ficar no trabalho que estava lá, rotineiro. É melhor nem falar muito sobre esse trabalho, não, porque o trabalho abençoadinho que ele teve, viu? Um dia eu estava na cidade, eu só vi, eu gritei o nome dele, eu vi assim, a pessoa correndo no meio da Afonso Pena. Falei assim, tem que ser muito doido, e correndo no meio dos carros, o que é aquilo? Quando eu olhei era ele, eu falei assim, ai, e ele, ó, não sei se esse dia ele me viu ou se acabou ele embora, eu não vi, não lembro, só vi que ele estava correndo no meio do trânsito para aprender pessoas. Então, quer dizer, é umas situações que Deus coloca a gente, que nós não precisamos fazer nada não. Nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo e Ele nos dá tudo. Deus nos dá aquilo que precisamos, que necessitamos. O Senhor vai dando. Deus foi abrindo o caminho dele. Deus foi abrindo o caminho dele. Deus colocou ele dentro do escritório. E Deus vai fazer coisa mais e vai fazendo. Deus é Deus de mistério. É como ele fala lá, olha, dessa chuva, dessa neve, né? E vem a plantação. Depois que vem, então Deus fala aqui conosco. Olha como Deus nos abençoa. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Prosperará naquilo para que a designei. Olha, então Deus, Ele fala e faz. Tudo aquilo que Deus fala, Ele honra.
Ele honra. Eu não esqueço que as pessoas... Chegou uma pessoa para mim, eu estava sozinha, e falou comigo assim, suas filhas vão terminar agora, era segundo grau, né? Segundo grau, você não coloca ela para ser balconista, trabalhar síndica. Eu falei, não. Minhas filhas vão estudar. Que isso? Estudar como? Você tá aí, você não vai dar conta disso não. Vou, porque Deus falou comigo que eu vou. Que minhas filhas vão ser estudadas. Aí, ele até ficou chateado, assim, pensando, você que sabe. Tô te dando uma... Então o que acontece? Aí minha filha fez, uma das filhas, estudou e fez na UEN. Arte e música, né? Música e arte, não sei. E depois fez direito. Depois fez também, estudou. Eu falei, eu vou estudar também de novo. Nós estudamos o quê? Teologia. Aí, nós estudamos teologia. Gente, eu falo com vocês. Teologia informa dados técnicos, muitas coisas. Coisas que não tá assim visível aos olhos da pessoa que vai na igreja. E de repente ela se torna muito visível. Então, mas aí eu fui, estudei novamente, já tinha estudado, estudei 3 vezes. E a minha outra filha, né, ela estudou na Estácio, é fisioterapeuta. Então, irmãos, toca bateria muito bem também. Então, Deus assim honrou a mim, porque Deus falou no meu interior, eu vou ser com você. Então eu trabalhei muito. A Lídia brinca muito comigo e fala assim, nossa Deus, fazia tudo, agora a gente tem que fazer para ela. Eu fico bem na minha. Mas por quê, irmãos? Olha você ver. Trabalhei, Deus deu as coisas tudo me fazer, eu fui fazendo, o que via minha mãe ia fazendo, era cabeleireira, manicure, e ali depiladora, e fui fazendo as coisas, né? Então, irmãos, Deus fez tudo que eu tinha de fazer. Ele falou comigo assim, você vai ficar por aqui, porque você não vai sair daqui, porque minha obra com você é aqui. Eu falei, então tá certo. Todo mundo me chamando para cada um lugar, e eu falando, ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou obedecer, né? Meus pensamentos não valem nada, o pensamento do Senhor é que vale. E com isso eu tive uma experiência horrível, porque eu queria ir para Guarapari. Tinha um apartamento lá da minha mãe, todo montado, sem ninguém. Eu falei assim, eu vou para lá. Vou para lá. Falei que eu ia para lá com minhas filhas. Montei igreja, ficou um pitelzinho bonitinho, arrumadinho. E falei, eu vou entregar essa obra para o pastor e vou sair. Mas o meu pensamento, como eu falei rindo, por causa que o meu pensamento não vale nada não. Que vale
aos pensamentos que Deus tem para nós, aquilo que vai valer, né? Aí eu me quebrei um dia que eu fui para falar que ia ter o culto no domingo de inauguração. Na quinta-feira eu tive um acidente terrível. E se não fosse por Deus, eu não ia poder andar mais. Mas Deus fez maravilha na minha vida. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Ô irmãos, segura na mão de Deus, que Deus tem coisas maravilhosas para você. Não fica querendo chutar o balde, não. Olha, permaneça no Senhor. É difícil, mas o Senhor está com você. O Senhor restaura suas forças. O Senhor é aquele que está presente aqui. E Ele te fala: eu sou contigo. Não turbe o vosso pensamento. O Senhor é que vai fazer todas as coisas. Então, irmãos, que você possa trazer a existência. Ele fala que em vez da, às vezes a sarça vai ser amor. Né? Não sei se os irmãos sabem da sarça. Né? A sarça, ela está no meio do deserto, assim, de repente ela pega fogo. E consome. Já a murta não. Então, irmãos, ele fala que ele muda. Então ele muda o nosso caminho para o bem. Mas ele fala: busca-me. Nós temos que buscar primeiro o Senhor. Aí Deus vai e abençoa. Se eu for contar meu testemunho, é grande demais. Então, mas eu aprendi a servir a Deus. Tem que aprender mais a obedecer à voz de Deus. Então nós temos aqui tudo. Deus tem nos dado. Ele fala aqui nessa palavra: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Então você pode acreditar que Deus estabeleceu todas as coisas e aquilo que Deus estabeleceu é o melhor. O que Deus estabelece para nós é o melhor. Se você, mesmo 55, fala: nós não vamos ter dinheiro e vamos comer sem dinheiro. Vamos comprar sem dinheiro. Olha, que interessante, hein? Nós vamos comer e não temos dinheiro, mas nós vamos comer, porque Deus vai dar. Então, irmãos, nele nós podemos confiar. Nele nós temos que depositar a nossa vida. Nós temos que falar: Pai, viva em mim, em nome de Jesus Cristo. Pai, estabeleça. É para me ir ou é para me ficar? É para me fazer ou não é para fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Então, irmãos, não faça nada que seja de dúvida. Persevere no Senhor. O Senhor vai falar com você na palavra, com você. Ele vai falar através do irmão que não sabe de nada, através de um pastor, de alguma coisa, uma pregação. Você vai escutar a voz do Senhor. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? É essa palavrinha que eu tenho para você, que você possa meditar nessa palavra, que você possa saber que Deus tem o melhor dessa terra para você e ainda o melhor. Nós vamos morar com Ele no céu. Oh, glória!
nós vamos estar com Ele para sempre. Aleluia.